Trazendo agora uma questão da AOCP, que foi um pedido de uma seguidora chamada Ana Silva. Então, se você quiser sugerir alguma questão de alguma banca, no comentário de uma questão, você faça a sua solicitação. É uma questão de concordância. E aí, nós tivemos no ano de 2024, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não achei nenhuma questão de 2025 da banca sobre concordância. Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita correta quanto à concordância das frases adaptadas dos textos 1 e 2. Aquele nosso combinado. Você vai pausar sua tela e vai ver se você consegue acertar ou, pelo menos, eliminar o maior número de alternativas possível. Vai lá. Bom, a concordância, ela se divide em concordância nominal e concordância verbal. Estar em concordância é estar de acordo. Então, sempre que um termo de valor substantivo, que é o nome, estiver concordando com um termo de valor adjetivo, nós temos um exemplo de concordância nominal. Os documentos seguem anexos. Documentos é um substantivo. Está aí, determinado pelo artigo os documentos, masculino e plural. Por isso que anexos também está no masculino e plural. Se fosse uma carta, a carta estaria anexa. Por exemplo, já enviei anexas às fotocópias. Qual que é o substantivo? Isso, as fotocópias, fotocópias. Feminino e plural. Qual é o adjetivo que concorda com fotocópias? Anexas. Fotocópias anexas, documentos anexos. Agora, a concordância verbal vai ser o acordo entre o sujeito e o verbo. Sujeito singular, sujeito plural, verbo plural. A maioria aceitou o desafio do professor. Aceitou é um verbo que está no singular, não é aceitaram. E a maioria é que aceitou. Eu sei que maioria tem uma ideia de plural. Só que a palavra é singular. Olha o artigo singular aí. Você não diria que a cliente aceitaram. Você não diria que a aluna aceitaram. Então, a maioria também não aceitaram. A maioria aceitou. Chegaram as delegações esportivas dos Estados Unidos. Cuidado, hein? O sujeito pode, como nesta frase, vir depois do verbo. As delegações chegaram. Delegações é plural, o verbo é plural. Se fosse uma delegação, essa delegação chegou. Então, aí está o mecanismo de concordância. Na letra D de dado, quantas gramas de álcool podem ter um efeito protetor contra a doença cardíaca isquêmica? Aí, em vermelho, nós temos um erro de concordância nominal, porque grama, no feminino, é a relva. Grama de unidade do quilograma é masculino. Então, certo seria dizer quantos gramas de álcool. Aliás, esse é um vício que nós brasileiros temos, né? Em verde, nós temos um erro de concordância verbal. Eu não posso dizer podem ter um efeito. Se é um efeito só, não pode ser podem. Teria que ser pode ter um efeito, né? Então, quantos gramas de álcool, né, um efeito pode ter? Então, é isso aí. O efeito protetor pode ter quantos gramas de álcool? A ordem da frase está invertida. Então, se você marcou D, nada feito. A letra E, isso que está em vermelho, é um erro de concordância verbal. Observe que doenças é um substantivo, as doenças é o núcleo. Eu não posso colocar que as doenças é. O correto dizer que as doenças cardiovasculares são um grupo. Então, se você marcou a letra E, também não é. Na letra C, isso que está em vermelho, devem haver, todavia, outros tipos de doença, nem está soando mal, mas é também um erro de concordância verbal, porque a gramática determina que o verbo haver, quando estiver no sentido de existir, ele é impessoal. Observe que eu poderia dizer devem existir outros tipos. O haver é sinônimo de existir. E quando o verbo é impessoal, ele não pode ter plural, porque ele não tem sujeito.
Isso quer dizer que tanto o verbo sozinho quanto o verbo numa expressão, como é o caso de deve haver, não variaria. O correto seria deve haver outros tipos. Com o verbo existir, seria devem existir. O verbo existir varia normalmente. O verbo haver é que não varia. Na letra D, isso que está em vermelho, o álcool ou a doença cardiovascular, é exemplo de uma relação complexa associada a diversos fatores. O que está em vermelho é outro erro de concordância verbal. Porque observem que eu tenho um ou unindo álcool e doença. Quer dizer, tanto um quanto o outro, ou um ou outro, ambos, né? Então o sujeito é composto. Ele tem dois núcleos. Toda vez que o sujeito for composto e vier antes do verbo, como o pai e a filha saíram, como eu e você iremos, então o álcool ou a doença teriam que levar o verbo para o plural. Por isso, o álcool ou a doença cardiovascular são exemplos. Ambos são exemplos. Você acertou a questão se você marcou a letra A. A maioria dos países das Américas tem as doenças cardiovasculares como a principal causa da morte. O sujeito completo é a maioria dos países das Américas. Esse tem com um chapeuzinho, com acento circunflexo, está concordando com os países. Os países é que têm as doenças. Se eu quisesse, eu também poderia concordar com a maioria. E aí eu teria que tirar o acento. É um caso de dupla concordância. Por exemplo, o grupo de alunos chegou, o grupo chegou. Ou o grupo de alunos chegaram, os alunos chegaram. Porque os alunos formam o grupo. A matilha de cães brancos passou, a matilha passou. Ou a matilha de cães brancos passaram, os cães brancos passaram. Porque os cães formam a matilha. Assim como os países formam essa maioria. Esse é um caso clássico de concordância. Então, para você que está estudando para concurso, assim como a Ana, você deve estudar concordância verbal. Lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, você tem cursos de exercício e cursos de teoria, inclusive cursos só de concordância. Dá uma passadinha por lá, escolha o seu e não deixe para estudar em cima da hora. Um abraço.